Tá bom. Aí, não pode Ok. mexer. É. Olá, boa noite. Nós estamos Conseguimos. rindo porque nós estamos em algumas mudanças, né? Em plenas mudanças aí. E tá tudo já guardado, não achamos o tripé, pegamos o outro tripé improvisado e a gente não pode nem respirar, que é capaz do tripé cair. Ele parece uma balança, você encosta nele e faz assim. Bom, e hoje a nossa temática da nossa live é... Oi, Luísa! A temática da nossa live é como os pensamentos interferem em nossas manifestações, né? Ou interfere nas manifestações. Eu coloquei nossas aí porque nós somos co-criadores, né? Mas na verdade nas manifestações como um todo. Então eu acho que vale a pena primeiro falar 3 palavras aí, né? Que tem a ver. Manifestações, pensamentos. Acho que a gente é bacana falar. Tem mais alguma? E inconsciente coletivo? Não, acho que não. Não, vamos falar sobre essas duas que já vai acabar entrando nesse assunto, né? Tá bom. Então, primeiro vamos falar para quem nunca ouviu, né? Quem tá nos assistindo aí pela primeira vez, o que são manifestações. Manifestações são as nossas criações. Para quem segue essa linha aí da presença, essa linha holística, a linha da física quântica, a linha até esotérica, holística, né? Até integrativa, nós partimos do princípio, a gente parte do princípio quântico, né? Que nós podemos, o observador, ou seja, eu posso alterar o objeto observado. Ou seja, eu posso interferir de forma direta ou indireta naquilo que acontece na minha vida, desde que eu seja o único coautor daquele processo, tá? Falei muito difícil? Mais ou menos, né? Depende pra quem tá ouvindo, né? Porque eu fiquei meio assim, né? Então vamos lá, vamos de novo. Então, manifestar é o mesmo que criar. Então, nós somos considerados co-criadores, ou seja, eu sou co-participante da minha realidade. Por que eu sou co-criadora? Porque a minha realidade tem outras situações envolvidas, aquelas que interferem na minha vida pessoal e aquelas que interferem na vida onde eu estou inserida. Então, por exemplo, eu, Ana Paula, sou brasileira. O fato de eu ser brasileira, coisas que acontecem no Brasil, de forma direta ou indireta, me interferem, né? Então, por isso, eu sou cidadã brasileira e eu co-crio junto aos demais brasileiros. A gente pode até entrar em N coisas aqui, mas eu tô envolvida na realidade, né, dos brasileiros e também estou envolvida na minha realidade. Eu faço a diferença de acordo com como eu encaro aquela história que todos os brasileiros estão vivendo. E como que eu faço a diferença? De acordo com como eu penso sobre alguma coisa. Então, manifestar é igual a criar. Isso é manifestação. Manifestação é igual a criação. Então, a gente manifesta todos os dias, todo o tempo, de forma consciente ou inconsciente, mas nós estamos sempre criando, sempre manifestando, sempre alterando uma realidade, de forma consciente ou inconsciente. Como eu crio, como eu manifesto, como eu lido com as histórias, é de acordo com os meus pensamentos. Então, penso, logo existo, né? Não é bem assim a teoria? Então, de acordo com a forma como eu penso, é como eu vou existir e como eu vou criar. Logo, é como eu vou manifestar. Então, se a gente fizesse uma pergunta de novo básica, como os pensamentos interferem nas nossas manifestações? Os pensamentos são a matéria-prima para as nossas manifestações. Então, os pensamentos são a matéria-prima para as nossas criações, ok? De acordo com como eu penso,
é como eu vou criar. Só que as pessoas pensam, vamos lá, que criar é só assim, uau, então eu quero criar um camarão amarelo. Sim. Né? Que é o que mais fala. Então eu vou pensar e vou criar um camarão amarelo. Mas não necessariamente criação ou manifestação é só isso. Criação e manifestação é como eu também lido até com a ausência de uma criação que eu queria muito. Ok? Se tiver muito confuso, gente, coloca aqui pra mim, porque manifestação... Né? Eu vou usar só um exemplo. Dá um exemplo mais fácil. Para ajudar. Na verdade, não é um exemplo mais, talvez seja um pouco mais simples. Palpável, né? A criação, né, é como você percebe as coisas, né? A criação não é só objetos. Você cria situações, você cria emoção, você cria umas determinadas... Muitas coisas são criadas pelos nossos pensamentos, pelo que são influenciados pelas nossas crenças. Então, o mesmo fato, ele pode ser percebido de formas diferentes por diferentes pessoas. Por quê? Porque as pessoas podem pensar de forma diferente sobre aquele mesmo fato. Logo, elas criam de forma diferente como lidar com uma situação. Então, quando a gente fala em manifestar, em criar, nós criamos conexões, que seriam relacionamentos, ligações. Nós criamos emoções, que é como eu vou lidar com uma situação, como eu vou ver uma situação, como eu vou experimentar uma situação. Nós criamos matéria, ou seja, nós criamos recursos materiais, nós criamos recursos financeiros, nós criamos experiências na matéria e nós criamos também o intangível, que são coisas que não são palpáveis e perceptíveis, mas elas estão no nosso campo de possibilidades. Então, por isso que às vezes nós criamos no intangível e demora às vezes 2 anos para aquilo se transformar em matéria palpável, visível. Tá? Então, nós não criamos só matéria, nós criamos também matéria. Okay? Nós criamos realidades. Nós criamos realidades, criamos possibilidades, né? São conceitos quânticos, vamos dizer assim. E aí, como que os pensamentos interferem nessas manifestações, nessas criações? Tudo aquilo que nós pensamos de forma repetitiva, tudo aquilo que nós pensamos de forma repetitiva, vai ter o quê? Mais matéria-prima, tangível, palpável ou não, para a manifestação. Para se realizar. Para se realizar. Então, pensamentos repetitivos, eles criam recursos de matéria-prima para realizações em todos esses campos. Físico, emocional, energético, espiritual, e aí vai. Então, tudo aquilo que a gente repete no nosso pensamento vai criar mais recursos para se realizar. Okay? E eu só completando a informação, por que isso acontece? Porque para onde a gente está dando atenção. Exato, é para onde estamos olhando, para onde estamos dando atenção, para onde estamos colocando a nossa energia. Como energia é informação e pensamentos são compostos por informações, onde eu coloco o meu pensamento, eu coloco mais informação de algo. Vou dar um exemplo agora que eu lembrei muito interessante da minha mãe. A minha mãe sempre teve muito medo de trânsito. Ela era muito medrosa com trânsito, ela tinha sempre achando que a gente ia bater o carro, que alguém ia passar por cima, que a pessoa... Então, o que acontecia? A Ana Paula presenciou isso várias vezes. Meu pai dirigia normal, não era um motorista muito hábil, né? Um exímio, mas também não era ruim, ele dirigia normal. Parecia que meu pai era o pior piloto do mundo, o pior motorista do mundo. Porque toda hora ela via uma moto que parecia que ia bater. E o cara tá atravessando. Por quê? O foco da minha mãe era perceber coisas que as pessoas fazem errada no trânsito. Se você focar nisso, você vai encontrar várias... Isso que você vai ver. Você vai ver, é o que você enxerga.
Se você não está pensando nisso, você não vai, muita coisa, só vai prestar atenção mesmo se alguma coisa muito séria realmente acontecer na sua frente. Fora isso, você não está focado se o sujeito da outra pista está atravessando na frente do outro. Você não está se importando então, é muito com legal o isso. que você falou. Então, ó, vamos trazer uma outra percepção dos pensamentos. Então, o pensamento pensamentos são informações. E quando eu tenho informações focadas, porque quando eu repito muitas vezes aquela informação, eu coloco foco nessa informação. E aí, exatamente isso que eu vou ver, exatamente isso que eu vou experimentar, é exatamente isso que eu vou atrair. Perfeito, a Luísa já colocou aqui, olha. Acabou de falar para atrair. Atrai aquilo que você vibra. Então, é exatamente isso que eu vou vibrar. Então, os meus pensamentos são a energia informacional de onde eu estou colocando o foco. Uhum. Tá? Aí vem a pergunta, e se a pessoa quiser mudar isso? Ela observa que ela está atraindo situações desagradáveis porque ela percebe que realmente os pensamentos dela estão focados em coisas negativas. Como é que a pessoa pode? Eu sei que é muita coisa, muita né? Coisa, mas vamos dica, olhar né? aqui. Vamos olhar aqui um primeiro ponto. Primeiro ponto importante para todos nós, né? Para quem deseja mudar a sua vida, é compreender. Pensamento é informação. Toda informação gera energia. Toda energia vai ser criada e manifestada onde eu estou colocando o meu maior foco, porque é ali que vai se abrir as possibilidades. Mas como os meus pensamentos são criados? Esse que é um ponto importante. Os nossos pensamentos são criados de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu fui induzida a acreditar, de acordo com aquilo que eu experimentei, por isso eu passei a acreditar. Ok? Então não tem como a gente falar de mudança de padrão sem falar em mudança de crenças, porque são as crenças, aquilo que eu acredito, que vão formar os meus pensamentos. E são os meus pensamentos que vão criar foco e informações para que eu crie as minhas experiências, a minha realidade, as minhas manifestações. Tá? Então, para mudar pensamentos negativos, nós temos 2 caminhos mais conhecidos. Um caminho é mudar o hábito, insistência e persistência. Pensei negativo, agora eu vou pensar positivo. Pensei negativo, vou pensar positivo. Pensei negativo, vou pensar positivo. Pensei negativo, vou pensar positivo. Isso cansa, é cansativo, demora, mas é possível, tá? Então, nossa, eu pensei que vão bater. Não vai bater, tá tudo bem. Eu pensei que vai ter acidente. Não vai ter um acidente, vai estar tudo bem. Eu pensei que, nossa, cortou uma moto. A moto cortou, mas foi normal, acontece com todo mundo, não é só comigo. Então, isso vai exigir o quê? Insistência, persistência e gasto de energia. Pra quê? Porque você vai gastar energia colocando um outro foco. Então, a dica é, pensou, pensa outra coisa. Pensou, pensa outra coisa. Pensou, pensa outra coisa. Pensou, pensa outra coisa. 365 pensamentos negativos substitui por 365 pensamentos positivos. Tá? Esse é um caminho. Ok? Esse caminho de pensar e mudar, a gente entra com várias técnicas. Então, você pode entrar com programação neurolinguística, para ficar afirmando, para ficar mudando. Você pode entrar apenas com afirmações, com frases, com mantras e também com presença do que você está pensando. Isso é uma maneira. A outra maneira, que aí essa segunda maneira, você vai precisar de mim, de um profissional experiente, quais são os pensamentos negativos que estão sendo persistentes na sua vida. Então, por exemplo, você pode dizer,
Sou velha demais para conseguir um emprego melhor. Já tô 15 anos nesse emprego. É impossível para mim sair desse emprego e conseguir outro emprego. Eu vou ter que aguentar esse chefe ruim agora e vou ter que aguentar ele para sempre. Eu estou aqui muito chateado, tô morrendo, não gosto do que eu faço, mas eu vou ficar aqui porque agora eu sou velha demais. Então isso é um pensamento negativo. Achar que a gente é velho demais para alguma coisa é um pensamento negativo, tá? Então, você precisa o quê? Procurar um profissional sério que encontre onde está a raiz dessa questão, ou seja, a crença mais profunda, a crença mais raiz que foi criada em você, para poder o quê? Tirar com uma técnica, o Theta Healing é uma delas, né, que eu trabalho, todo mundo sabe que eu sou Master Science de Theta Healing, eu falo isso o tempo todo, né, sou mestre em ciência de Theta Healing, com mais de 42 formações em Theta Healing. Então, a gente vai entrar nessa crença raiz daquela questão, vai tirar e colocar outra no lugar. O que acontece quando a gente pega uma crença raiz, tira e coloca outra no lugar? Tua vida muda em 10 segundos? Não, mas aqueles pensamentos negativos daquela situação que você tinha, você passa a ter novos pensamentos, que são os pensamentos positivos daquilo. De uma maneira mais o quê? Automática. Então, passa a ser mais fácil, muito mais fácil, você mudar o foco. Ou seja, criar novas informações. Consequentemente, criar uma nova realidade. Tá? Quanto mais pensamentos numa situação enraizada nós temos, mais crenças conectadas, raízes nós temos sobre aquilo. Então, mais sessões ou cursos nós precisaremos para tirar aquilo e mudar. Ok? Mas não é impossível a gente mudar da outra maneira. Só é mais o quê? Trabalhoso. E às vezes mais demorado. Por isso que quem escuta por aí algumas pessoas falando, nossa, eu fiz uma sessão da técnica Theta Healing com uma profissional tal e mudou minha vida, muda mesmo. Por quê? Porque vai entrar naquela questão, naquele cerne. Aí nós temos algumas coisas. Há quantos anos você está guardando essa informação? Quanto tempo e quantas outras informações foram criadas a partir dela, tá? Que reforçaram, né? Que reforçaram. Então, às vezes, a gente precisa de vários movimentos, vários processos para tirar. Mas, de toda forma, a dica de você estar presente nos seus pensamentos para poder, pelo menos, já falar, eu vou pensar outra coisa agora, eu vou ler outra coisa agora, isso já vai mudar algumas coisas na sua vida, tá? Pelo menos vai abrir mais, né, Paula? Vai a pessoa vai ter mais abertura para falar, poxa vida, que bom, olha só a diferença que eu já tô sentindo, tô me sentindo melhor, já tô menos irritada, já tô rendendo mais no meu trabalho, já tô conversando melhor com meu marido, já tô me dando melhor com meu filho. Isso influencia no teu comportamento. No teu todo, né? No todo. Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, vamos supor que... por que a gente fala assim, ó, tem uma crença que a gente fala... Dinheiro atrai dinheiro. A gente não tem essa crença? Dinheiro atrai dinheiro. E isso realmente acontece. Mas por que realmente acontece? Porque alguém que já tem, vamos dizer, uma facilidade de aceitar o dinheiro, porque foi criada ou criado vivenciando a aceitação do dinheiro, que isso é uma coisa palpável, dá pra gente perceber. Ela não vai ter a crença de que dinheiro é ruim. Ela vai provavelmente ter a crença de que dinheiro é bom, dinheiro traz facilidade, dinheiro atrai dinheiro, dinheiro é fácil de se obter. Então, ela já vai ter essas ramificações de crenças. Então, os pensamentos dela com dinheiro vão ser dessa maneira. E são automáticos, né? E vão ser automáticos. Então, onde está o foco dela? Está nisso. Mas, por exemplo, essa mesma pessoa, ela pode ter tido muita facilidade financeira,
Mas o relacionamento dela com os pais foi complicado. Ela pode ter sido criada por uma babá, não teve uma intimidade, não criou uma relação de afeto com os pais, porque eles estavam trabalhando muito, eles estavam olhando para a matéria. A gente não está aqui para julgar que é certo e que é errado, tá? Mas eles estavam com um outro foco, que não foi no foco da criação e nos laços afetivos daquela criança. Acreditavam que mais importante era dar o recurso, a matéria. Então, ela vai ter crenças de que relacionamento a dois é ruim, de que o casamento é distante, de que eu não posso receber afeto, demonstração de afeto. O relacionamento com os filhos, eu tenho que dar o material e não o emocional. Então, aí quando ela for ter uma relação a dois, esses relacionamentos a dois vão ser o quê? Muito mais desafiadores. Enquanto uma outra pessoa que passou por uma dificuldade financeira, teve uma vida financeira, vamos dizer assim, com mais sacrifícios, né, com mais dificuldades, foi criado por um casal de pais extremamente afetuosos, unidos, amorosos, presentes. Aí ela vai ter dificuldade com os pensamentos de criar o material, mas vai ter facilidade no relacionamento de afeto, na demonstração de afeto. Mas só que ele não vai acreditar que as duas coisas são possíveis. Ele não vai acreditar que as duas coisas são possíveis. Ter uma abundância financeira e afeto com os pais. Isso. Não é isso? Perfeito, perfeito. Então, nós, apesar de termos situações, crenças comuns, iguais, histórias de vida às vezes parecidas, nós temos algumas nuances que são o quê? Diferentes de um grupo familiar para outro grupo familiar. É aí que forma as nossas camadas, né, de informações e de pensamentos. E aí a gente cria de uma maneira, porque nós temos determinada matéria-prima. E tem algumas coisas, alguns pensamentos, que aí a gente vai trazer o conceito de Jung, que são os pensamentos do inconsciente coletivo, ou seja, das pessoas que vivenciaram naquele lugar, naquele país, naquela história e que tem crenças e matéria-prima em comum. Então, muitas pessoas que viveram naquele mesmo lugar vão apresentar os mesmos tipos de pensamentos. Logo, eles vão ter o mesmo tipo de matéria-prima. Então, eles vão criar algumas histórias de vida muito parecidas, muito próximas. Que aí, se a gente faz um estudo mais na linha da psicologia, pode ser até traumas, porque viveram a mesma história. Um exemplo disso, tá? Pessoas que têm avós, bisavós que vieram de história de guerra. No Brasil tem muito, né? Porque nós temos muito imigrantes. Muito imigrantes. Né? Vieram da Europa, pra cá, né? Da Europa, do Japão, sim, né? E migraram para cá. Então, nós estamos numa família portuguesa, espanhola, italiana, né? Alemã, japonesa, ok? Nós vamos ter um grupo de pensamentos, logo de matéria-prima inconsciente, que eu não vivi a guerra, mas minha avó viveu, que vai se repetir, tá? Que está no meu inconsciente. Então, de novo, os pensamentos, eles fazem o quê? Eles geram e criam matéria-prima para as nossas criações, que são as nossas manifestações, porque é ali que está a nossa energia. É ali que nós colocamos o nosso foco. E se nós repetimos aqueles pensamentos, então eu ponho mais foco ali. É onde você enxerga. É onde eu enxergo. Então é isso que eu vou ver. É essa informação que eu vou ver. É só reparar. Se você está grávida, você não via ninguém grávida. Aí de repente você ficou grávida. Você passa na rua, passa a ver todo mundo grávida. Todo mundo ficou grávida. Ok? Você
uma coisa que a gente brinca muito, matéria, né? Você gostava muito de um modelo de carro. Isso, Luísa, pensamentos de escassez, perfeito. Você gostava muito de um modelo de carro e você comprou, não via quase nenhum, aí você comprou aquele carro, todo mundo tem aquele carro. Parece que todo lugar tem exatamente aquele modelo que você comprou. Por quê? Porque o seu pensamento, o seu foco ficou ali, aí é o que você vai estar vendo, né? Enxergando, tá? Então, hoje, a gente tem que sair daqui com algumas coisas. Primeira, os nossos pensamentos, eles são ferramenta e matéria-prima direta para as nossas manifestações, que são as nossas criações. Os nossos pensamentos, eles são criados por aquilo que nós acreditamos, ou seja, pelas nossas crenças. As nossas crenças, elas são formadas pelas nossas criações desde a infância, que as experiências de quem faz parte do meu grupo, porque traz a informação do inconsciente coletivo, e também as nossas crenças são formadas pelas pessoas com as quais eu convivi e eu convivo. Então, tudo que eu leio, cheiro, ouço, cria informações em mim. Logo, criam coisas que eu acredito. Então, criam crenças. É mais ou menos assim, tudo aquilo que a gente dá atenção, né? Exato. Tudo aquilo que damos atenção é informação. E tudo que é informação faz o quê? Alimenta, cria pensamentos. Tudo que cria pensamentos interfere na matéria-prima da realidade que eu vou criar e experimentar. Então é muito importante a gente saber também na realidade que eu vou experimentar. Por isso que você pode pegar 100 pessoas e colocar na mesma situação de guerra, ou na mesma situação de Covid, ou na mesma situação de desemprego, ou na mesma situação de ficar dentro de um barco. Cada grupo vai vivenciar de uma maneira diferente. Porque o sistema, os pensamentos e os sistemas de crenças dessas pessoas são diferentes. É o que se chama, hoje está na moda falar, né? O mindset é diferente, ok? Para todo mundo, para todos nós temos 2 caminhos para mudar essas experiências de pensamentos. Uma é insistência, persistência e repetição. Ok? Hábito, né? Hábito. A segunda é procurar um profissional que tenha técnicas e que seja um profissional sério, experiente, que faça o quê? Que vá no cerne da questão para auxiliar a acelerar essa mudança. Então, o profissional, a técnica terapêutica, ela tem o objetivo de acelerar esse processo de mudança. Então, me procure, tem várias técnicas, várias ferramentas, Theta Healing é uma delas, para acelerar esse processo de mudança. E você pode vivenciar workshops, você pode vivenciar cursos, você pode participar de vivências, a gente tem para todos os bolsos, todos os tipos e todas as possibilidades. Todas essas ferramentas vão ajudar a acelerar o processo, que você pode obter por persistência, insistência, repetição e mudança de hábito. Ok? Acho que nós falamos, né? Bastante pouco, é bem interessante. Deu para falar bastante coisa. E para quem desejar, eu vou lançar muito em breve um curso que é uma... Não é um curso, na verdade, é um programa, né, gente? Um programa para você poder o quê? Passar por 21 dias acessando doses de mini processos terapêuticos para você poder criar uma realidade diferente. Ou seja, ter a possibilidade de tirar essas bagagens que te paralisam, que criam para você ir para um caminho de repetição, de padrões que você não deseja mais, e trazer uma nova realidade, tá? Essa experiência se chama Cocri Manifest, nós já fizemos algumas vezes, nós temos mais de 100 pessoas que passaram por esse processo de 21 dias, ele não é um curso, ele é um programa para tirar
camadas que te atrapalham e colocar novas, ou seja, tirar crenças e informações que te atrapalham e colocar novas informações para acelerar os seus processos de criação com mais presença, tá? E para as pessoas que desejarem saber como é que ele funciona, saber qual é o valor dele, o investimento, o tempo, ou seja, tirar todas as dúvidas mesmo, nós vamos ter uma palestra, onde a palestra eu vou falar, né, uma palestra virtual, um dia onde eu vou explicar um pouco mais sobre manifestações, eu vou explicar um pouco mais sobre crença, eu vou explicar um pouco mais sobre alguns pontos que pode te ajudar, te auxiliar. E nesse dia eu vou falar mais sobre sobre esse programa, tá? Então, se você gostou, gostaria de participar, a palestra ela vai ser gratuita e o programa, obviamente, é pago, tá? Aí você vem e participa. Se você falar, puxa, legal, eu desejo participar do programa, será bem-vindo. E se você falar, não, nesse momento não é para mim, não tenho esse valor de investimento, não tenho esse tempo, também tudo bem. Porque no dia que você nos encontrar, você vai alguma coisa experimentar, ou seja, alguma informação a mais, você vai vivenciar. Assim como as lives. Você tá aqui com a gente nas lives, olha quantas coisas nós falamos para vocês. Com certeza de 100%, se você parou para ouvir essa live, você já vai ter uma percepção diferente de algumas coisas. Você vai falar, nossa, o pensamento, nossa, olha, por isso tem pessoas que passaram por guerra na minha família, por isso que tem alguns pensamentos de escassez. Nossa, o que eles falaram, o que a Paula falou, que sei o que falo mais, né? Mexeu comigo, realmente tem a ver comigo. Então você já vai, no mínimo, prestar mais atenção em algumas coisas. Isso é muito importante. Importante, né? E quando a gente passa a prestar atenção em algumas coisas que nós não prestávamos atenção antes, não sabíamos, não nos dávamos conta antes, e isso já começa a mudar hábitos. Lembra que eu falei que a gente tem 2 caminhos? Um é mais demorado, mas ele também acontece. Quer dizer que você, só de ouvir o que a gente está falando, já vai começar a olhar para esse caminho, vai ficar mais atento a algumas coisas. Então, nesse dia, nesse encontro que vai ser via Zoom, é fechado, você vai ter um pouco mais de informações para ficar o quê? Ainda mais atento. Um outro, vamos dizer assim, um outro empurrãozinho, né? Uma nova prateleira, como você gosta de falar, né? Uma nova prateleira de possibilidades. O Kleber adora falar isso, né? De prateleira. Então, uma nova prateleira de possibilidades. Ou seja, você nunca perde quando você assiste uma live, uma informação que te traz uma nova visão, um novo insight, uma nova percepção. Você nunca perde quando isso acontece. Você sempre ganha, tá? Você só acrescenta. Só acrescenta. Então, fique aí para vocês observarem isso que a gente falou. Então, se você deseja criar uma realidade diferente para sua vida, você precisa mudar o foco. Gosto muito da frase de Einstein, né? Que se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, você precisa fazer coisas diferentes. Ok? Então, deseja outras criações? Não tem como você criar diferente com os mesmos pensamentos, com os mesmos hábitos, com as mesmas convivências, com os mesmos padrões. Isso não existe nenhuma técnica que fale assim, olha, continua fazendo tudo igual que você vai ter uma realidade nova. Não tem. Não é o que se tem visto, né? Não tem, né? Então, se eu não estou satisfeito com alguma coisa na minha vida, eu preciso abrir espaço para algo novo, tá? Então, a gente pode usar N palavras para falar a mesma coisa, mas o fato é, precisamos criar um novo movimento. E o que se movimenta, para a gente terminar aqui o bate-papo de hoje, o que se movimenta mais rápido do que a velocidade da luz? O que se movimenta mais rápido do que a velocidade da luz? São os pensamentos. Exato. Né?
Então, os pensamentos se movimentam mais rápido do que a velocidade da luz. Então, quando você lança um pensamento muitas vezes, ele vai mais rápido lá na frente. Então, às vezes vai demorar 10 anos, 5 anos para você colher aquele resultado. Mas você vai colher aquele resultado. Você vai receber aquele resultado. Porque foi mais rápido do que a velocidade da luz e foi para um alvo. Quando a gente envia um pensamento, ele busca um alvo. Se a gente envia 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, ele vai ficar indo sempre para o mesmo alvo. Ok? Então, existe uma formação até do Theta Healing que falava think what you think, pense o que você pensa. Então, eu encerro aqui agradecendo e falando, pense o que você pensa. Ok? É só fique atento ao que você pensa, né? Perceba o que você pensa e olhe para a sua realidade e vê se eles não combinam. Exato. E perceba se é isso que você deseja mesmo. De verdade. De verdade. Tá? É essa experiência que você deseja. Então, nós fechamos aqui agradecendo vocês, agradecendo a todas as pessoas que deram mãozinha, né? Não deu tempo de eu falar os nomes todos, com muita gratidão. E espalhem o que a gente está falando também. Mostre e, principalmente, repita para outras pessoas. Uhum. Porque quando você falar para outras pessoas, você está falando primeiro para você. Exato. E aí você já começa a mudar alguns gatilhos. Faz parte da mudança de hábito, né? Exato. É a prática. E quem nunca leu, né? Tem um livro bem interessante, não fala de crença, mas é um livro bem interessante que chama Mudança de Mudança Hábito. de hábito. É um livro muito legal para se ler também. É um livro mais Maravilhoso. técnico, né? Uhum. Mas é um livro muito legal chamado Mudança de Hábito. Nós nos encontramos na semana que vem, conversando um pouquinho mais. E assim, olha, manda perguntas pra gente, porque se de repente parar as perguntas, a gente não vai ter mais tema pra fazer live, né? Haja assunto, né? Haja assunto. Então manda, comenta aí na live uma pergunta. Todas as lives que nós estamos fazendo agora é sobre perguntas. Perguntas que fizeram pra nós. Então manda na live aí. Pode ser até um assunto parecido com o que nós falamos hoje. Eu quero saber mais sobre esse assunto. Isso aqui. Né? Pergunte. A gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. E fazer uma live com um bate-papo sobre uma pergunta que você fez. Nós estamos meio malucos de mudança, Totalmente né? malucos. Totalmente doidos. Fez parte das nossas manifestações. E em uma outra live, para quem não sabe, a gente vai contar, né? A gente contar nossas experiências. A gente conta. Beijo para vocês, um bom descanso, que agora nós vamos para o Clube de Leitura. Nossos queridos alunos do Clube de Leitura, daqui a pouquinho a gente se encontra. Até mais. Grande abraço.